Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia da orelha, né? Antigamente conhecida como ouvido, melhor falando orelha, porque ela abriga, né? A orelha abriga o órgão relacionado com a audição, né? Que é a parte da cóclea, mas eu também tenho nessa orelha a parte do equilíbrio. Órgãos que captam a posição da cabeça e a aceleração linear, vertical e horizontal. Então o termo adequado é orelha. Essa orelha ela pode ser dividida em três porções, né? Uma orelha chamada orelha externa, composta aqui pelo pavilhão auricular, pelo meato acústico externo, eu vou abreviar aqui meato acústico externo, MAI, e termina aqui numa membrana que é chamada de membrana timpânica, o tímpano, né? Propriamente dito, membrana timpânica. Essa é a orelha externa. A outra parte é a orelha chamada orelha média. A orelha média também é conhecida como cavidade timpânica. Cavidade timpânica. Então a orelha média ela é um espaço aqui potencial, vai ter algumas paredes, né? E essa orelha média ela contém os ossículos da audição, músculos, dois músculos que controlam aí a vibração desses ossículos. Tem algumas comunicações importantes, como essa cavidade timpânica se comunica com o espaço aéreo localizado nessa partezinha aqui do osso temporal que eu estou fazendo. Essa parte do osso temporal é o processo mastoide. Esse processo mastoide ele é pneumático, ele é cheio de células aéreas, são as células mastóides, e essas células mastóides se comunicam com a cavidade timpânica. Então eu posso ter uma disseminação, por exemplo, de processo inflamatório, né, formando a mastoidite, por exemplo. E é interessante também que essa cavidade timpânica ela se comunica com o órgão do sistema digestório e respiratório, que é a faringe, por meio desse tubo aqui, chamada de tuba auditiva, que era antigamente conhecida como trompa de Eustáquio. A tuba auditiva comunica essa cavidade timpânica com a faringe, para equalizar a pressão atmosférica com a pressão dentro dessa cavidade timpânica, mantendo o tímpano vibrando de maneira adequada. E a última porção é a chamada orelha interna. A orelha interna fica dentro do osso temporal e ela contém os órgãos sensoriais responsáveis pela captação do som, que esse órgão aí, os receptores ficam na cóclea, que é a porção anterior, e posição da cabeça e aceleração linear, que é realizada pelo sáculo, o trículo e os canaizinhos, né, os três canais chamados de canais semicirculares. Essa orelha interna ela contém líquido, né? Ela tem uma perilinfa e uma endolinfa, e é o movimento dessa endolinfa que é capaz de alterar mecanicamente os receptores e eu ter a transmissão desses impulsos via audição ou posição, né, da cabeça e aceleração linear. No quesito auditivo, se a gente pensar a onda mecânica aqui sonora, ela viaja, é captada pelo pavilhão auricular, por isso que esse pavilhão auricular tem esse formato de concha, ele capta e ele faz com que essa onda mecânica seja transmitida pelo meato acústico externo até bater no tímpano, a membrana timpânica. Quando essa membrana timpânica ela sofre esse impacto da onda mecânica, ela desloca o martelo, que desloca a bigorna, que desloca o estribo. E essa cadeia ossicular é importante porque a membrana timpânica é grande em relação à base do estribo. A base do estribo é bem pequenininha. Então, quando eu tenho uma força aplicada nessa área grande e eu transmito essa força para uma área pequena,
eu aumento, eu potencializo a percepção, né, dessa onda. Então o martelo desloca a bigorna, que desloca o estribo, e o estribo faz com que ocorra o deslocamento do líquido que fica lá na cóclea. E esse líquido vai caminhar pela cóclea, nas voltas que tem a cóclea, estimulando o órgão de corte, que são os receptores auditivos. E aí eu tenho a sinalização via oitavo par de nervo craniano, que é o nervo vestíbulo coclear, né, a parte coclear desse nervo. Vai para o tronco encefálico, vai fazer sinapse lá nos núcleos do tronco cefálico, depois vai para o tálamo, né, ou para o metatálamo, como alguns autores colocam, o corpo geniculado medial, e depois chega, depois do metatálamo, chega lá no giro temporal transverso anterior, que é a área auditiva primária. Aqui, os canais semicirculares, o sáculo e o trículo, eles vão captar a posição da cabeça, mandar para os núcleos do tronco cefálico, os núcleos vestibulares. Eu vou ter conexão com o cerebelo, com o vestíbulo cerebelo, e do vestíbulo cerebelo o ajuste da musculatura axial via trato vestíbulo espinal. Bom, vamos falar um pouquinho da orelha, do que importa aqui na parte externa. O pavilhão auricular, ele é formado por uma cartilagem revestida por pele, como vocês estão vendo aqui. Esse pavilhão auricular, ele tem uma parte inferior que vai ter tecido adiposo, que não está representado aqui, revestido depois por pele, que nós vamos chamar de lóbulo da orelha. E uma anatomia não muito complexa, mas só para passar aqui alguns pontos. Essa curva maior do pavilhão auricular é a hélice. A curvinha mais interna é a antélice. Essa projeção aqui anterior é o trago. E eu tenho a entrada do meato acústico nessa área chamada de concha da orelha. E aqui vou ter entrada para o meato acústico externo. Esse meato acústico externo aqui é uma vista superior. Isso aqui é uma vista superior. Dá para perceber que ele é um canal sinuoso, ele é em forma de S. A porção lateral dele aqui que eu estou marcando é de cartilagem, a gente está vendo aqui, é de cartilagem, revestida por pele, tem glândulas ceruminosas aqui. E no exame de otoscopia, para retificar e colocar o otoscópio, essa sinuosidade, puxar para trás e para cima esse pavilhão auricular, e a curva fica que era sinuosa fica reta. Dá para observar que a parte medial aqui desse meato acústico externo, ela já é óssea, né, já é parte do osso temporal. E atrás dele eu tenho aquela área pneumática chamada de células mastoideas. Tá? E esse meato acústico externo, ele nos leva até a membrana timpânica, ou membrana do tímpano. A gente observar aqui a parte lateral do meato acústico externo, de cartilagem, a parte medial, óssea, o revestimento de mucosa, muito sensível, e aqui a membrana timpânica recortada, que eu tenho um corte coronal, e essa aqui é a membrana timpânica. Se eu observar, a membrana timpânica tem uma face externa, voltada para o meato, e uma face interna, voltada para esse espaço que é chamado de cavidade timpânica. Nessa face interna da membrana timpânica está preso um dos ossículos da audição, que é o martelo. E essa parte do martelo que prende na membrana timpânica é o cabo do martelo. O cabo do martelo está preso na membrana timpânica. Se a gente observar essa figura aqui, é como se eu estivesse vendo de fora para dentro, estou olhando do meato para a membrana timpânica.
Então esse relevo aqui é do martelo do outro lado, da parte interna, e esse cabo do martelo está preso aqui na membrana timpânica. E esse lugar onde o cabo do martelo se prende é chamado de umbigo da membrana timpânica. E podemos dividir agora essa membrana timpânica em 4 porções por meio do cabo do martelo e do umbigo, que são os quadrantes superiores e os quadrantes inferiores. Por conta da tensão das fibras de colágeno dessa membrana timpânica, no quadrante inferior anterior, eu tenho a formação do cone de luz, e quando é iluminado pelo otoscópio fica brilhante aqui, já mostra que é o quadrante inferior anterior. Então esse é o quadrante inferior posterior, quadrante superior posterior e quadrante superior anterior. 2 anteriores, 2 posteriores. Nos quadrantes superiores aqui, eu tenho a passagem do nervo, chamado nervo corda do tímpano. Nesses quadrantes superiores, nervo corda do tímpano. O nervo corda do tímpano, ele é um ramo do nervo facial, que é o 7º par de nervo craniano, e ele vai se incorporar ao nervo lingual para captar a gustação dos 2/3 anteriores da língua. Lembrando que o nervo facial é o nervo que vai inervar esses 2/3 anteriores da língua para gustação. Bom, vamos dar uma olhadinha nisso. Aqui numa visão otoscópica, o umbigo da membrana timpânica, divido ela em quadrantes superiores, os quadrantes inferiores, o cone de luz, então quadrante inferior anterior, posterior, superior anterior, superior posterior. E nesses quadrantes superiores, se eu observar aqui nessa figura, onde a membrana timpânica foi recortada, eu vejo aqui onde seria o umbigo dela, né? Então teria a divisão em quadrantes, e esses quadrantes superiores aqui eu consigo observar o nervo corda do tímpano nesses quadrantes superiores. Aqui é o nervo facial, 7º par de nervo craniano, ele vai passar pela parede posterior da cavidade timpânica, né, para sair lá no forame estilomastoide, mas nesse trajeto ele emite esse nervo, que é o nervo corda do tímpano, que vai ter essa função aí especial. A orelha média ou cavidade timpânica, esse esquema é interessante, que a gente pode comparar ela com uma caixinha, né, com paredes, né? Então o que foi aberto aqui para a gente entender? Foi recortado aqui, foi aberto essa janelinha para a gente ver o espaço aqui interno, esse espaço interno que é a cavidade timpânica. Essa parede é a parede lateral da cavidade timpânica. Essa parede lateral, ela contém a membrana timpânica. A membrana timpânica. Bom, se a gente tem uma parede lateral, a gente vai ter uma parede do outro lado. Essa parede aqui que eu vou colocar as bolinhas pretas é a parede oposta à lateral. É a parede medial. Vamos pôr aqui assim, ó, parede medial. O que nós vamos encontrar de interessante nessa parede medial? Bom, a parede medial, ela tem essa elevação grande, que é da primeira volta da cóclea. A cóclea está na orelha interna. Quando a cóclea faz o contorno aqui, ela forma essa parede, que é chamada de promontório. Nessa parede medial, a gente vai encontrar uma abertura, que é chamada de janela redonda. Essa janela redonda, ela é fechada por uma membrana aqui, uma membrana chamada membrana timpânica secundária. Então a janela redonda é fechada pela membrana timpânica secundária. A gente vai ver esse mecanismo já já. A gente encontra inserida nessa parede medial a base do estribo. A base do estribo está na parede medial inserida. E um plexo nervoso timpânico. Essa é a parede medial. Parede posterior. Parede posterior é esta daqui, ó, de trás, parede posterior. O que nós vamos verificar nessa parede posterior? Nós temos uma abertura
essa abertura, que vai dar ou vai permitir com que essa cavidade timpânica se comunique com aquelas células mastoides, né, do osso temporal. Então essa parede posterior tem uma abertura que é chamada de antro ósteo, né, o ósteo para o antro mastoide, onde tem as células mastoides, né? E nessa parede posterior é muito interessante que eu tenho o trajeto aqui, ó, do nervo facial. Cirurgicamente é importante lembrar que a parede posterior ela contém o nervo facial. Tem um músculo que se insere aqui na parede posterior e vai até o estribo. É o músculo chamado de estapédio. Quando esse músculo contrai, o estribo não vibra, então ele diminui a percepção auditiva. Se essa é a parede posterior, essa que eu vou tracejar em azul é a parede anterior. E nessa parede anterior, a gente pode observar duas coisas interessantes. Primeiro é a abertura da tuba auditiva. Então eu tenho aqui a tuba auditiva se comunicando com a cavidade timpânica pela parede anterior. Então posso ter disseminação de otite média para faringe ou da faringe para otite média. E um músculo que sai dessa parede anterior e vai se prender nos ossículos da audição, chamado músculo tensor do tímpano. Músculo tensor do tímpano. O teto é o chamado tegme timpânico. Esse aqui é o teto. Ele não é reto, ele é abaulado. Por que ele é abaulado? Para ele conter a cabeça do martelo e um pedacinho da bigorna. E esse abaulamento aqui, essa parte elevada, vai ser chamado de recesso epitimpânico. E o assoalho da cavidade timpânica tem correlação com a veia jugular interna e com a artéria carótida. Então, principalmente com a veia jugular interna. Aqui é um outro aspecto para a gente observar. Parede lateral, membrana timpânica. Umbigo da membrana timpânica, o cabo do martelo. Aqui está o martelo preso na bigorna, a bigorna se conectando ao estribo e a base do estribo nessa parede medial. Parede medial com aquela dilatação que é o promontório, que é a primeira volta da cóclea. A gente já identificando algumas estruturas. Aquele teto que é abaulado, que eu falei, então esse é o recesso epitimpânico, onde tem a cabeça do martelo e parte da bigorna. A parede posterior aqui com aquela abertura que vai dar acesso ao antro mastoide, às células mastoides. O nervo facial transitando aqui na parede posterior e emitindo o nervo chamado de corda do tímpano. Músculo tensor do tímpano, aqui visível, e o estapédio bem pequenininho aqui. E essa aqui é a parede inferior da cavidade timpânica. É muito importante a gente conhecer a comunicação dessa cavidade timpânica aqui que eu vou tracejar em verde. Essa cavidade timpânica se comunica por meio da tuba que está na sua parede anterior, tuba auditiva está aqui, e essa tuba auditiva ela vai chegar lá na faringe, lá no ósteo faríngeo da tuba auditiva. E a mucosa que reveste a tuba é a mesma mucosa que reveste a faringe e acaba revestindo os ossículos da audição, a parte interna da membrana timpânica. E aqui eu tenho um foco importante de disseminação, né? Essa abertura é importante para equalizar a pressão atmosférica, que pode alterar e eu ter dificuldade de vibrar o tímpano, é que eu equalizo por conta de uma comunicação, uma válvula de escape. A cadeia ossicular ela serve para aumentar a amplificação do sinal mecânico. Então, como eu falei para vocês, a membrana timpânica é maior do que a base do estribo. Então, uma área grande de captação capta bastante estímulo mecânico e transfere para uma área pequena. Isso aumenta a pressão, né? Aumenta a força aí. Então, o martelo, a bigorna
e o estribo, eles vão vibrar. Qual é a ideia? A onda mecânica vem pelo meato, bate no martelo, o martelo desloca a bigorna, que empurra o estribo. O estribo vai fazer com que o líquido da orelha interna se desloque. Esse líquido vai deslocar pela cóclea, tá aqui. Esse líquido vai subir pela cóclea, por uma rampa da cóclea, e depois ele vai descer por outra rampa. Ele vai fazer uma subida, depois ele vai começar a descer. Na hora que ele começa a descer, ele vai empurrar aquela membrana timpânica secundária. Então, ao passo, quando a membrana do tímpano vibra e o estribo empurra o líquido para dentro, esse líquido sobe pela cóclea e a membrana timpânica secundária faz o movimento inverso, né, para que esse líquido continue seu deslocamento. Esse deslocamento do líquido vai fazer com que ocorra mecanicamente o potencial de ação nos receptores, que são receptores mecânicos aqui. O interessante é que a endolinfa ela tem uma alta quantidade de potássio. Então é o potássio relacionado com o processo de despolarização dessas células receptoras. Esses ossículos da audição, martelo, bigorna e estribo, eles são controlados por dois músculos da sua vibração, né? Pelo músculo tensor do tímpano, abreviei aqui, e pelo músculo estapédio. O músculo tensor do tímpano, para lembrar, T tensor é o nervo trigêmeo que estimula ele. E o estapédio, que é o principal músculo de controle, porque ele segura o estribo, aí eu não tenho muita vibração, é pelo nervo facial. Aqui a gente pode ver o músculo tensor do tímpano vindo pela parede anterior, junto da tuba auditiva, ó. E aqui na parede posterior, onde tem as células mastoides, o músculo estapédio. Aqui eu já falei da inervação. E a gente tem um reflexo, chamado reflexo do estapédio. Quando o som é de alta intensidade, eu tenho a captação pela cóclea, isso bilateral, né, que a gente capta, e aí eu tenho os núcleos cocleares se comunicando com o núcleo do nervo facial. E aí, de forma reflexa, esse núcleo facial faz com que o músculo estapédio se contraia para diminuir essa intensidade. E por fim, nossa orelha interna, conhecida como labirinto. Então aqui eu tenho uma visão superior num corte transversal, parece um escorpiãozinho, né? A orelha interna, ela tem uma parte anterior e uma parte posterior, que é que eu vou dividir esse labirinto numa parte anterior, que é conhecida como cóclea, parte auditiva. É um caracolzinho enrolado, são 2 voltas inteiras e 2/3 de volta. Essa é a cóclea. E na parte posterior, ou labirinto posterior, nós vamos encontrar os canais semicirculares, anterior, posterior e lateral, os canais semicirculares, canais semicirculares e o vestíbulo, aqui onde vai ficar o sáculo, depois eu mostro esquematizado, e o utrículo. E as 2 aberturas, né? Uma janela ovalada, essa janela oval é para a base do estribo. Quando o estribo vibrar, vai empurrar o líquido aqui dentro desse contexto. E aqui a janela redonda, que é para a membrana timpânica secundária. Aqui a gente pode ver com mais detalhes a cóclea associado ao nervo coclear, ou a parte coclear do nervo vestíbulo coclear, a parte vestibular do nervo vestibular,
e aí os dois vão formar o nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par de nervo craniano sensitivo. Aqui eu tenho os canais semicirculares, o utrículo, o sáculo e a cóclea. Esse labirinto, para a gente entender de uma forma melhor, ele é dividido assim. Vamos fazer uma revisão aqui. Pavilhão auricular, meato acústico externo, tímpano, essa orelha externa. Então o som está vindo aqui. Martelo, bigorna e estribo, dentro da minha orelha média, onde tem a abertura aqui, a tuba auditiva. E aí eu amplifico o sinal. O que acontece? Esse labirinto ele é dividido em duas porções. Ele tem essa parte óssea, é um contorno ósseo, então é um labirinto ósseo. Eu vou fazer assim, é uma caixinha óssea. Dentro dessa caixinha óssea tem um modelo de cartilagem, que está em azul aqui, ó, igualzinho. Ó. Aqui é um modelinho de cartilagem. Então aqui eu tenho um modelo de cartilagem. Entre a parte óssea e a de cartilagem, que eu estou fazendo aqui em vermelho, então toda essa parte aqui é entre a óssea e a cartilaginosa. A gente vai ter a chamada perilinfa. Então a perilinfa fica entre a parte óssea do labirinto e a parte membranosa. E aqui dentro da parte membranosa, aqui dentro, onde está todo esse azul aqui, que seria aqui, a gente vai encontrar a endolinfa. Então o movimento da perilinfa e da endolinfa, principalmente da endolinfa, faz com que os receptores sejam ativados. A parte posterior do labirinto é formada por uma dilatação chamada de sáculo, outra dilatação um pouquinho maior, conhecida como utrículo, e os três canais semicirculares, que são os ductos semicirculares. Qual que é a diferença de falar ducto e canal? Canal é a parte óssea. Dentro da parte óssea você tem o ducto. Sáculo e utrículo e o sáculo, parte membranácea. O que acontece? Dentro desses locais, os ductos semicirculares, eles têm receptores que captam o movimento da cabeça, rotacional, de inclinação para frente, para trás, para um lado e para o outro, para dar a ideia da posição da cabeça. O sáculo e o utrículo captam aceleração linear. O sáculo de forma vertical, quando sobe e desce, e o utrículo quando vai para frente e para trás. Então você sabe se o carro está indo para frente ou para trás, ou um elevador subindo e descendo, por conta do movimento da endolinfa dentro do sáculo e do utrículo. Já o labirinto anterior, então aqui, ó, por transparência, aqui é a parte óssea e aqui é a parte membranácea. Então aqui é o ducto semicircular, é canal semicircular. O vestíbulo, dentro desse vestíbulo ósseo tem o utrículo e o sáculo. Cóclea óssea, e aqui eu tenho um ducto dentro dessa cóclea, chamado de ducto coclear. E no interior desse ducto coclear eu vou encontrar o órgão de Corte, que é o receptor auditivo. Quando esse estribo vibra, o líquido se desloca por uma rampa. Ele sobe por essa cóclea, ele vai subindo por essa cóclea, até chegar no ápice da cóclea. Esse ápice da cóclea faz com que o líquido que subiu comece a descer pela mesma cóclea, só que agora por outra rampa, por outro local. Então, esse ápice da cóclea, ele tem uma região chamada helicotrema. O helicotrema é justamente a conexão entre a rampa de subida com a rampa de descida. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Num corte fica melhor para ver. Aqui está a cóclea. A gente vê que tem uma base larga, a cóclea tem uma base, depois tem a volta média e tem aqueles 2/3, aqui é o ápice da cóclea. Então aqui está o ápice da cóclea, eu tenho uma ponta óssea aqui, que é o modíolo, e eu tenho uma subida, né? Tem uma rampa de subida, então o líquido vai subindo aqui, chegou no ápice da cóclea, aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a descer, ele começa a descer.
por uma outra rampa. Ó. Vejam que essas rampas estão divididas. Tem uma rampa aqui em cima, dividida de uma rampa aqui de baixo. A rampa de subida é a rampa chamada do vestíbulo. E a rampa de descida é a rampa timpânica. A gente já vai entender isso. E aqui em cima, onde eles se comunicam, é o helicotremo. Vamos lá. Opa, passei. Aqui, ó. Esse era para voltar aqui nesse retinho aqui. Quando a gente pega... Perdão. Só para pegar o esquema dele reto. Ó. Eu tenho a base do estribo. Eu tinha aqui uma membrana, ó, separando uma rampa de subida, que eu falei, que é a rampa do vestíbulo. Helicotrema comunica com uma rampa de descida, que é a rampa timpânica. Então vamos dar uma olhada aqui. Num corte, ó, vejam que as setinhas vermelhas estão mostrando a subida. Essa parte interna aqui é a haste central óssea da cóclea, chamada de modíolo. O modíolo tem aqui o gânglio, que é o primeiro neurônio. Então as fibras estão formando aqui, passando pelo modíolo, o nervo coclear, né? O nervo craniano, o oitavo par, a parte coclear dele. Aí tem uma tábua óssea, uma membrana aqui basal, né? Uma outra membrana aqui em cima. Eu vou dividir esse tubo aqui, ó, em 3 porções, tá? Parte óssea, parte membranácea. Então aqui dentro está a endolinfa, com os receptores. Então vou pôr aqui um enzinho com endolinfa. Então esse aqui é o ducto chamado ducto coclear. O ducto coclear contém os receptores, aquela membrana tectória, que quando esse líquido desloca, aqui mecanicamente se movimenta. Acima eu tenho a rampa do vestíbulo, por onde o líquido sobe na cóclea. Ele sobe por essa rampa do vestíbulo. E a gente vai vendo por essas linhas vermelhas aqui, vai subindo, chega lá no ápice da cóclea, no helicotrema, ele começa a descer pelas linhas, setinhas em azul. Ele desce por aqui, chamada rampa timpânica. Alguns textos falam em escala vestibular e escala timpânica, subida e a descida. E aí o deslocamento. Então aqui, ó, a escala timpânica, a rampa aqui em cima, né? Aqui é o ducto coclear, então a rampa vestibular e a rampa timpânica. Então a rampa timpânica aqui em cima, o deslocamento desse líquido, que é a perilinfa, vai deformar o labirinto membranoso. E quando deforma esse labirinto membranoso, eu tenho aquela membrana tectória movimentando, ó. Vocês podem ver um sinal, parece uma bomba aqui mexendo, né? Parece estar bombeando. E os otocílios que tem aqui dentro, eles se deslocam. E os canais de potássio são todos ligados mecanicamente um ao outro. E quando ele desloca, o potássio que está fora, ele entra. Isso gera o potencial de ação, eu traduzo como estímulos. Bom, essa é a ideia, né? Um final aqui. A gente pode pegar a orelha, chamada de orelha externa, e colocar os 3 componentes dela: o pavilhão auricular, o meato acústico externo e a membrana timpânica. Essa membrana timpânica tem 4 quadrantes. Os quadrantes superiores dela estão relacionados com o nervo corda do tímpano. No quadrante inferior anterior, eu tenho a formação do cone de luz, das fibras tensas, né, da membrana timpânica. A orelha média, ela tem os 3 ossículos, os 2 músculos, o músculo tensor do tímpano, inervado pelo trigêmeo, o músculo estapédio, inervado pelo facial, onde eu tenho o reflexo do estapédio,
que é para nos proteger de estímulos auditivos agressivos. Essa orelha média ela se comunica com o antromastoide, que são as células mastoides na parte posterior. Ela se comunica com a tuba auditiva e com isso ela chega até a faringe na porção anterior. A parede posterior dela contém o nervo facial. E a parede inferior está relacionada com a veia jugular interna. Já a orelha interna, ela tem um labirinto ósseo, que é formado pelos canais semicirculares, pelo vestíbulo e pela cóclea. Dentro desses canais ósseos aqui, eu tenho o labirinto membranoso. Então, dentro dos canais semicirculares tem os ductos semicirculares. Dentro do vestíbulo tem o utrículo e o sáculo. E dentro da cóclea tem o ducto coclear. Entre um canal semicircular ósseo e o membranoso eu tenho o perilinfa. Então aqui tem perilinfa entre os dois, aqui tem perilinfa, aqui tem perilinfa. E dentro do membranáceo tenho a endolinfa. E os receptores ficam imersos nessa endolinfa.